Lula talvez não deveria disputar mais a próxima eleição presidencial. Não é um comentário de adversário aqui, nem de bolsonaristas. A avaliação apareceu em uma análise publicada no jornal O Estado de São Paulo e reflete um medo crescente dentro do próprio debate político. O desgaste de Lula pode estar se tornando um problema eleitoral muito sério. A justificativa apresentada é bem simples e, ao mesmo tempo, explosiva. Segundo essa análise, o país começa a demonstrar sinais claros de fadiga política em relação à figura do Lula mesmo, algo que já aparece em pesquisas de opinião e no humor de parte do eleitorado. E é justamente aí que começa o ponto central dessa discussão. Durante muito tempo, muitos analistas trataram o bolsonarismo como um movimento minoritário, restrito a um grupo fiel de apoiadores. Mas outros observadores políticos enxergam o cenário de forma bem diferente. Para eles, existe um número muito maior de brasileiros que não necessariamente se identificam como bolsonaristas, mas que se posicionam claramente contra o lulismo. E esse grupo pode ser decisivo, porque quando ele se soma ao núcleo mais fiel do bolsonarismo, que costuma ser estimado entre 15% e 25% do eleitorado, o cenário eleitoral muda completamente. E é justamente essa combinação que poderia explicar o crescimento político de nomes ligados ao campo conservador, como o senador Flávio Bolsonaro. A lógica é relativamente simples. Mesmo que o bolsonarismo mais fiel seja um grupo menor, existe uma parcela muito maior da população que simplesmente não quer a volta de um projeto político associado ao PT. E quando esses dois movimentos se encontram, surge uma força eleitoral muito mais ampla do que muitos imaginavam. Por isso, alguns comentaristas políticos afirmam que pode estar acontecendo uma leitura equivocada dentro de setores da esquerda. A ideia é que o voto em candidatos ligados ao bolsonarismo seria apenas um voto de protesto contra Lula pode não explicar tudo. Na avaliação desses analistas, existe hoje uma demanda real por um perfil político mais conservador ou com discurso anti-establishment. Nesse ambiente, qualquer figura associada ao nome de Jair Bolsonaro acaba ganhando uma vantagem. E isso leva a uma pergunta inevitável. Se Lula decidir disputar novamente a presidência, ele realmente teria condições de vencer? Ou a própria trajetória política dele estaria começando a mostrar sinais claros de desgaste? Quando se observa o histórico eleitoral recente, alguns analistas apontam um detalhe muito interessante. As primeiras vitórias de Lula aconteceram com margens relativamente confortáveis, mas com o passar do tempo, as disputas foram ficando cada vez mais apertadas. Em 2010, por exemplo, a vitória de Dilma Rousseff já ocorreu em um cenário muito competitivo. Em 2014, contra Aécio Neves, a diferença foi ainda menor. E em 2022, Lula venceu a eleição por uma margem extremamente apertada. Para muitos observadores, esse padrão revela algo importante. O eleitorado brasileiro está cada vez mais dividido. E existe ainda outro fator que complica completamente esse cenário. Durante muitos anos, uma das estratégias políticas do PT foi argumentar que adversários poderiam colocar em risco programas sociais importantes, como Bolsa Família ou políticas de valorização do salário mínimo. Mas esse discurso já perdeu parte da força ao longo do tempo. Isso porque governos de outros partidos mantiveram esses programas funcionando. Primeiro durante o governo Michel Temer e depois no governo de Jair Bolsonaro. Ou seja, o argumento que uma mudança de governo significaria necessariamente o fim desses benefícios deixou de convencer parte do eleitorado. Nesse cenário, surge um terceiro grupo decisivo,
o eleitor independente. Esse grupo pode representar cerca de 1/3 do eleitorado brasileiro. São pessoas que não se identificam de forma clara nem com a esquerda e nem com a direita. E justamente por isso acabam tendo um peso enorme na definição das eleições. Pesquisas revelam que apontam um movimento curioso nesse segmento. Entre os eleitores independentes, a rejeição a Lula teria aumentado de forma significativa nos últimos meses. Enquanto isso, a rejeição ao senador Flávio Bolsonaro teria permanecido relativamente estável. E isso cria uma situação eleitoral bem peculiar. E o eleitorado geral, os dois aparecem praticamente empatados em vários cenários. Mas quando se observa a MENA, e isso cria uma situação eleitoral peculiar. No eleitorado geral, os dois aparecem praticamente empatados em vários cenários. Mas quando se observa apenas o eleitor independente, o quadro passa a favorecer o senador. E esse detalhe pode se tornar decisivo em uma disputa presidencial. Ao mesmo tempo, o governo também tem tentado adotar medidas para recuperar a se tornar decisivo em uma disputa presidencial. Ao mesmo tempo, o governo também tenta adotar medidas para recuperar a popularidade de Lula. Um exemplo foi a proposta de ampliar a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. A expectativa era que a medida gerasse um impacto positivo na percepção da população. Mas até agora, segundo alguns comentaristas políticos, o efeito nas pesquisas foi menor do que o esperado. E existem ainda fatores externos que podem complicar ainda mais o cenário. O preço do petróleo, por exemplo, vem sofrendo pressão devido a conflitos internacionais, especialmente no Oriente Médio. Quando o petróleo sobe, o impacto acaba chegando à economia brasileira. Combustíveis mais caros podem pressionar a